Olá pessoal, programa Esporte Show número 210, hoje trazendo Tassiana Irata. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, há 3 anos aqui no ar, sempre trazendo convidados de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 19 horas, turma. A gente vai tentar voltar a fazer contato com a Tassiana, a gente está aqui tentando conversar com ela, contar um pouquinho da história dela. Infelizmente, aqui na região que eu estou, aqui em São Paulo, a internet está um pouco instável. Não sei se é esse o motivo, mas agora nós vamos tentar novamente. Tá me ouvindo, Tassiana? Tô ouvindo, perfeito. Cheguei. Agora tá aqui do lado de casa agora. Vamos assim. Depois de 70 lives durante a pandemia, alguma tinha que falhar, gente. Alguma ia ter que ter um problema. Você sabe que eu, nesse período de autoconhecimento e tal, eu comecei a estudar muito astrologia, né? E Ah, desde a quinta-feira passada, Mercúrio, que é o planeta que está relacionado à comunicação, tecnologia, ele está retrógrado. Então, nas próximas 3 semanas, se tiver essas falhas, respira, porque é normal, tá? Inclusive, quando você me fez o convite, eu falei assim, a gente está com Mercúrio retrógrado, tomara que a nossa conexão ou a nossa transmissão não tenha problema, porque eu já vi que teve gente que não conseguiu nem fazer live. eu ia falar uma besteira, mas deixa para lá. Eu ia falar que eu sou alérgico a mercúrio, mas tudo bem. Também tem esse problema aí, mas não vou, gente, não saiu da minha boca isso, gente. Não, isso é uma piada muito infeliz, assim, para essa noite, turma. É só para dar tempo do pessoal voltar que está aqui conosco, tá? Que assim, não, estava sensacional como você estava descrevendo toda essa questão geográfica do Chile, essa questão dos povos aí, né, do Chile, das castas aí, espanhola, francesa, né, da forma que eles pregam uma metodologia aí, que a grande maioria era através daquele método, né, que a gente sabe que não é interessante para a criança, e aí você vem para tirar esse trauma da criança depois, né? Então, isso é muito, muito legal a gente poder tá ouvindo isso e podendo conhecer um pouquinho mais aí da história de um país que está aqui próximo da gente, né? Um país que vai receber os Jogos Pan-Americanos daqui 4 anos, 3 anos. Então, assim, é muito bom a gente estar podendo conhecer isso aí, tá? Aqui, Tassi linda. Agora começou, Ah, gente. a, Agora. a Flá é professora de natação em Campinas e ela é nadadora também, fundista. Tem bastante gente conhecida aqui. Diana, Carol, uma Ah lá. amiga. A Ney. Agora tá valendo, gente. Agora realmente. Vai. Agora vai. Não vou nem falar muito aqui, viu, gente? Não vou falar muito, não. Não, bacana. E essas características aí do mercado mexicano, chileno, do mercado chileno, do dia a dia do chileno, ele te causou uma estranheza? Você esperava outra coisa? Como é que foi essa expectativa aí quando você chegou e viu essa situação que você colocou para a gente na primeira parte aqui da live? Uma é que eu vim muito sem expectativa, porque eu vim muito rápido. Foi em pouco tempo que eu resolvi fazer essa mudança. Assim. Terminei meu relacionamento uma sexta-feira, no domingo eu já estava aqui. Assim, foi algo muito rápido. E foi o que eu te falei, como tiveram muitas coisas que se conectaram. Então, por exemplo, eu fiz a minha de vida, eu paguei US$ 15 na minha passagem. Então, foram coisas assim que estava escrito nas estrelas, assim, sabe? US$ 15 na passagem, eu paguei mais excesso de bagagem do que a própria passagem. Então, eu vim meio que sem. Porque foi tudo muito rápido, né? 10 dias meio que para organizar a viagem, mudar de vida. A princípio, eu achava que era por um ano, então eu vim com uma expectativa de trabalhar em qualquer coisa, mas mais de aprender o espanhol mesmo. Na verdade, eu esperei trabalhar com natação. Óbvio que eu tentei, né? Eu tinha dado o currículo em alguns cursos, mas eu achava, inclusive, que eu ia, sei lá, no Starbucks, sabe?
subemprego, assim, para depois eu conseguir escalar. E no fim, como eu tive muita sorte, aí foi aí que, na verdade, eu comecei a entender o mercado também, né? Entender o mundo aqui, entender os não posso falar que foi tudo fácil, não é, né? Morar fora já é difícil. Se adaptar à cultura foi muito mais, principalmente a cultura chilena, assim, pessoais. Mas eu sempre acredito, acho que até por essa experiência um pouco como atleta, eu sempre persisti muito, né? Trabalhei essa coisa de, ai, vai, continua, né? Aquela garra, aquela coisa. Então, eu acho que aos poucos eu fui me adaptando, entendendo, mas conhecendo. Eu acho que foi mais importante, sabe? Hoje em dia, as coisas que antes me irritavam muito, por exemplo, eu já tolero assim com uma facilidade muito, né? Já entendo um pouco também e até entender um pouco da cultura mesmo chilena, assim, como eles começaram, né? Ditadura e tal, porque acontecia determinada coisa. Então, aqui tem tremor, terremotos, então tem muita coisa que faz que o brasileiro seja mais fechado, seja tão sociável. Isso eu falando mais de Santiago, né? Se você vai mais para outra, é mais receptivo. Mas Santiago tem essa coisa um pouco mais bolha, e até entender tudo isso, acho que é uma adaptação também, né? Até hoje eu venho meio que, não mais como antes, mas nesse processo de me adaptar. Muito bom, muito bom. Não, sensacional ouvir isso. Eu acho que, né, acho que a ideia da nossa live, além de conhecer a Tassiana, é também falar disso, falar do mercado chileno, falar, né, dessa transformação, desse desafio, né, da gente ir para outro país, exercer a nossa paixão, exercer o que a gente ama fazer, né? E fala uma coisa, você sai aqui do Brasil, feito faculdade com o Alberto, com o William. Aí você, né? Eu vejo você em alguns cursos aí junto com a Sandra Rossi. Quer dizer, você tem toda essa bagagem, aí você vai para um cenário que é diferente, apesar que depois você começa a compreender o porquê dessa diferença, né? Como foi o pessoal do Chile aceitar o modelo de aula que você traz do Brasil, né? Que você traz na sua bagagem enquanto pessoa, né? Como é que foi esse choque, né? Como é que foi? Teve aceitação? Não teve? Os pais, né? Como é que foi? Foi um choque, eu acho que foi um choque. E ele, uma característica assim, não de apoiar. Óbvio que eu tive pessoas assim que me apoiaram, mas eu cresci muito rápido, né? Porque no Brasil eu comecei trabalhando no primeiro ano de idade já, porque eu já sabia que eu queria natação. Inclusive foi a da Sandrinha que eu vi e que me despertou esse pela natação. Que eu falei, cara, se o afogamento é uma das principais causas de morte no mundo, de salvar vidas, né? Eu já ia uma abordagem assim muito mais social. E Você daí tem quando um... Desculpa, você tem uma causa, né? é, Então, quer dizer, eu acho que isso é legal que você falou. Que você falou, nossa, não, depois que eu ouvi isso, né, me deu mais vontade, mais gana. Quer dizer, é uma causa. Eu falo muito isso hoje quando faço reunião, eu falo que, gente, qual o propósito, né? Mas qual, qual a causa, né? Por que você está lá fazendo aquilo, né? Eu acho que isso é fundamental, né, se a gente quiser ter sucesso. E daí eu acho que na minha trajetória, eu sinto que, assim, na minha história de vida, eu tive umas oportunidades, assim, que foram muito mágicas, assim, né? Então, trabalhar ao lado do Gustavo Borges, lá eu coordenei o centro de pesquisa. Então, para mim, isso, né, você na faculdade, assim, foi um crescimento muito grande, tá na frente de um ídolo também. Em paralelo, eu trabalhei com o William e com o Alberto em cursos, né? E nesse meio tempo, onde eu conheci a Sandrinha, e me aprofundar mais no dela, né? Porque ela é uma, 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 ela é
Para mim, ela é PhD, natação para bebês. Sim. Tudo isso para chegar aqui, né, e entender que, primeiro, não existe nenhum porta-voz da natação infantil. Então, eu vi como uma oportunidade, por um lado. E, por outro lado, eu vi o boicote, né? O boicote dos chilenos em geral, que uma não entendia o que eu fazia, outra que sempre tinha, né? Então, porque, ela porque ela deve estar, sei lá, tá indo com o chefe. Daí depois mandaram embora meu chefe, não sei o quê, daí eu subi para coordenadora. Não, ela vende aula porque ela é coordenadora, ela pega tudo para ela. Eu falei, não, as pessoas começaram a buscar porque as pessoas começaram a recomendar porque eu estava dando resultado muito rápido. Então, uma criança que não colocava água em menos de um mês, eu já estava deixando essa criança pelo menos se deslocar por 8, 10 sozinha. Então, foram algumas coisas, eu acho que o que misturar teoria na prática foi o casamento perfeito para estar vivendo o que eu estou hoje, sabe? Eu acho que hoje, estamos colhendo muito, porque a maioria de, né, perto com ilha, né, era algo que eu fazia voluntário, muito mais por conhecimento e por estar ao lado de pessoas grandes, né, que são parte da natação infantil no Brasil. Então, eu acho que aqui, hoje em dia, eu estou colhendo essas experiências. Sim, muitas no começo eu me frustrava muito, porque eu falava assim, cara, as pessoas têm oportunidade de aprender e da gente crescer junto. Não teve muito boicote, tentar um motivo para me destruir, mas esse processo foi extremamente importante para eu também conseguir seguir o que é o propósito de vida, sabe? Eu tinha algumas metas que eram muito claras e eu acho que foi o que me fez assim, aguentar. Não vou falar que durante todos os anos, toda vez eu me questionei, é mais fácil, né? Já trabalhei com tanta gente, então, emprego, não, realmente você consegue, né? Alguma oportunidade. Mas Não, eu fui perseverante. não, eu acho que, né, o pessoal que não pegou o início, que derrubou, a gente voltou depois. Eu acho que tem um ponto interessante que você foi aí, uma das causas de você for para aí foi a questão de você falar, vou fazer um autoconhecimento meu, né? E todo esse processo que você vem falando, né? Do pessoal boicotando, do pessoal talvez não gostando de uma ascensão profissional, né? Isso nos faz cada vez mais aumentar o nosso autoconhecimento, né? Enquanto ser humano, nessa nossa jornada aí. Quer dizer, isso vai alimentando até o propósito, a causa sua de você estar aí, né? Trabalhando. Isso é sensacional. Eu acho que foi muito assim, como eu tive uma ascensão, né? Porque a recepção dos pais foram muito boa, inclusive, muito, né, no início, eu tinha ainda problema de estômago, não sei o quê. Outra coisa que para passar essa consciência, né, desde bebê e tal, eu pegava meio que o pessoal assim, tipo, na beira da piscina com o filho, jogava um pouquinho de água na cabeça da criança, sabia que na cidade deveria estar fazendo isso, sabia que, e eu fui explorando esse conhecimento para passar a informação e vender a aula. E daí depois entrou ou a consequência, né? A consequência foi que daí eu comecei a dar resultados, então o pessoal começou a recomendar e daí foi meio que uma bola. Acho que foi isso que fez muito gente eu tive uma aceitação boa, mas que ainda muitas vezes me brigava. Então a gente tá indo tão bem, mas de repente é legal você trabalhar num ambiente de trabalho, né, que as pessoas são muito mais colaborativas. Tal. No fim, eu acho que fui Nivelando. hoje em dia eu fico muito em paz, principalmente com a Aquadictus. Eu acho que o Aquadictus, para mim, foi uma virada na minha vida. Assim, até por, né, querer
essa coisa do empreender também, eu acho que foi onde eu me senti segura das coisas que eu estava fazendo. Não, sem dúvida. Eu acho que isso é muito legal. Quer dizer, assim, se dá para a gente comparar, você teve no início aí, você teve mais boicote dos pais ou dos seus pares de trabalho, então? Dos pares. Dos Dos pais, não. pares. Mas Não, sempre tive muita aceitação, isso, porque eu fazia coisas que eles não viam em outros lugares. E eu dava algumas informações que eles não sabiam encontrar. Então, eu acho. Essa foi a inspiração da Aquadictus, né? Como que eu vou passar informação de como a natação é importante, ou por que eu faço coisa, ou qual a importância de repente estimular seu filho no banho, né? Então, que são muitos paradigmas que eu estou quebrando. Eu sei que não vai ser um trajeto difícil, fácil, né? Eu sei que vão ter muitas pedras no caminho, mas também eu acho que já cheguei um momento que eu preciso meio que alçar a voz e promover mais, justamente, né? Principalmente agora em quarentena, né? Uma doença que ataca o sistema respiratório, por que não estimular o seu filho através do banho, né? Água quentinha, melhora todo o sistema respiratório, circulação. Então, eu acho que agora eu estou conseguindo meio que fazer a engrenagem se encaixar. não, sensacional. Gente, eu estou com Tassiana Hirota aqui conosco, gente, diretamente de Santiago, aqui contando a trajetória dela, falando um pouquinho sobre o mercado chileno. Galera, foco hoje, hein? Ó, sai da primeira tela, fica só com a gente aqui, porque tá picotando de vez em quando, mas fica aqui conosco que vai ser muito legal, tá joia? É Mercúrio. Ela já falou que é Mercúrio a causa, então não tem problema, tá? Bom, legal. E o comportamento dos pais aí no Chile? Se difere aqui dos brasileiros? Depois você ganha a confiança deles, eles também pressionam para a gente acelerar o processo, não pressiona, eles acompanham a aula, não acompanham. Como é que é a média, né? O que você pode ver nesses 7 anos que você está aí no Chile? Eu trabalho num clube que é muito classe AB1, né? Aí no Brasil, AB1. Então tem alguns, não sei, eu acho que menos 50-50. Tem as mães que trabalham, tem as mães que trabalham. E o clube é estrangeiro. Então, isso para mim é bom, porque, por exemplo, eu tenho muito aluno argentino. Então, os argentinos já vêm com a importância também, né? Da, da, da natação. E eu acho que tem os pais. Aqui existe um processo, tem um pouco desse treinamento, né, um pouco antecipado, mas existe muito a falta de desenvolvimento nessa base. Então, por mais que eles queiram acelerar, a criança ela não tá num nível de desenvolvimento da idade. E é aí que me choca, né? Porque por mais que a gente queira, né, acelerar o processo, ou eu tinha uma mãe que assim, mas em quanto tempo meu filho aprende a nadar? E eu devolvi a pergunta e falei, mas para você, o que é nadar? Né? Porque eu particularmente, eu acho que uma criança tem que aprender a nadar aos 7 anos, aprender a nadar todos os estilos, né? Por esse tema de segurança, essa questão da segurança que você falou. Então, de saber sobreviver muito bem na água e a ponto de poder resgatar alguém em caso de, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer durante a nossa. Pode ser que a gente se depare com essa. Outra também de lutar com prazer, porque já aconteceu muito, por exemplo, eu fazer um trabalho de 1 mês, 2 meses, a criança volta mais na água, e daí o pai corta, né? Porque ele acha que a criança já aprendeu. E a mãe que uma vez me falou assim, mas não é igual andar de bicicleta? Uma vez aprende e não esquece mais. Eu falei assim, mas na bicicleta você senta em cima da bicicleta.
você depende só do seu próprio corpo. Então, assim, mais você desenvolve essa consciência corporal, né, principalmente através da água, mas quanto mais você consegue desenvolver de forma integral a criança, melhor ela não tem essa sequência de idade, não tem resultado. E aqui, principalmente no inverno, é uma queda muito alta. Diminui, é um esporte bem de verão. Então, só que já entram para uma fase de treinamento que é persistente, mas ainda um buraco, assim, né? Principalmente porque, claro, tem o esqui, né? Eles vão para outros esportes, né? Por ter neve também, muito essa cultura. Então, Não, não existe aquela continuidade, sabe? No Brasil, como né? Por mais que o inverno não é tão marcado quanto aqui, então ainda é muito variável. É um esporte bem complicado. Muitas das piscinas públicas aqui só abrem temporada de verão. Então, na metade da quinzena de março, elas fecham. E elas abrem na quinzena de... na quinzena de novembro. Novembro, tá. Então, mais ou menos 4, 5 meses que tem piscina. A questão de investir em temperatura nos aquecedores. Tem muita piscina que é aquecida, mas, assim, se eu dar uma aula para a criança, por exemplo, a média é mais ou menos 4, 6 horas de água, né, de aula. Então, 34 horas dentro da aula para um bebê, sabe? É uma temperatura 28, 29 graus a média. E daí tem um pouquinho mais elitizados, que daí sim tem algumas mais aquecidas, ou eles têm, né, que daí é mais para relaxamento, mas assim, a natação infantil, essa natação de base formativa, assim, ainda um desafio cultural até. Não, bacana a gente saber desses desafios, né, da gente poder entender aí, né, a dificuldade de um país aparecer a nível pan-americano mesmo, sul-americano, né? A gente teve, sim, a gente tem ainda, né? Acho que ela ainda está competindo, a Kristen Cobret, que é uma grande fundista aí, né? Chilena, né? Nadadora de águas abertas. Até respondendo aqui para a Rosa, aqui, que fez a pergunta, ela está perguntando aqui se tem bastante prova de águas abertas no Chile. Tem provas? Tem provas, acho que não como no Brasil, né? Que no Brasil tem quase a cada final de semana. Mas tem o que sim, o que tem aqui com roupa de neve, né? E, por exemplo, meio não aguenta, tem que ter acima de 4,5, 5. Tem que ser grossa. Tá. É quase um pneu em volta do corpo, porque senão não aguenta. Aqui, você falou da Cristel, mas a Cristel, ela tem do Chile, mas ela tem na Argentina, mora na Argentina. Mora na Argentina, né? Eu acho que o nada chileno está é o Oliver, que tem uns 30 anos, mais ou menos de idade. E o que acontece quando entra no alto rendimento, que é uma coisa muito curiosa, entre aspas, cota o alto rendimento, é que aqui a faculdade não é em períodos como. Então, por exemplo, você não estuda só manhã ou só tarde ou noite. Aqui, a faculdade, eles escolhem o horário das matérias que é do. Então, vai ter algumas aulas de manhã e tem algumas aulas. Isso restringe muito a pessoa, né, que já está na universidade a ter continuidade num treinamento, né? Porque como de manhã à tarde é difícil conseguir porque, sabe? Então não é assim, tipo, ó, das 11 ou é tudo muito meio que distribuído de forma aleatória e é meio que a disponibilidade do professor. Então, como não tem uma grade curricular muito estruturada, é o que o pessoal acaba vazando assim da natação, não só da natação, esportes, porque fica nessa escolha entre estudar e treinar.
Legal. Turma, quem quiser mandar pergunta aqui para a Tassiana vai estar respondendo para a gente aqui, tá bom? É só mandar a perguntinha e a gente, aos poucos, nós vamos lendo aqui as perguntas de vocês para a gente poder aí comentar, tá? Muito bem. Tá. Aqui o Gabriel está perguntando para você como é que foi no início para você se relacionar com as crianças em relação à música, brincadeiras, né? Em outra língua. Antes de você responder isso, segura, vamos fazer um pouco de suspense aqui. Para responder para a Rosa, também para todo mundo que gosta de Águas Abertas, quinta-feira, Cristiane Fanzares vai estar conosco aqui falando sobre maratona aquática, tá? Na quinta-feira. Agora, responda para nós como foi você cantar músicas em espanhol ou portunhol, que seria o meu caso, né? E como é que foi? Conta para nós. Muito louco! Deixa eu só fechar a pergunta da Rosa. Geralmente tem provas no verão de Águas Abertas aqui, mas mais no verão, tá? São poucas, mas depois, se ela quiser, ela me escreve, eu mando algumas referências para ela. Legal, muito bom. O começar, primeiro que eu falava, eu já vi inglês, né? Falava inglês. Então, primeiro que foi uma paçoca na cabeça, consegui entrar o terceiro idioma. E eu tive alguns primeiros alunos que são brasileiros, né? Então, isso foi alguns que eram meio que, né? Total. E era um portunhol louco. Eu tinha muita. E no começo, tem algumas músicas que são básicas, né? Então, por exemplo, a música Brilha, Brilha, Estrelinha, eu procurei na internet e fiquei decorando a música da Estrelinha. Então, eu comecei com um repertório um pouquinho menor. Muitas das músicas eu comecei a traduzir as músicas que eu já tinha domínio. E às vezes até me corrigiam, mas não é assim que fala. Eu falei, então me ajuda essa música aqui para a gente conseguir. E daí eu fui aprendendo também com outros professores, teve assim que me ensinava alguma coisa, e aí eu fui incorporando no repertório, assim, mas no começo eu a unha no portunhol mesmo, e o mais importante é o ritmo. Mais importante o ritmo, não, sensacional, sensacional. Importante que você está aí já há 7 anos, com certeza as crianças gostaram até talvez do improviso, né? O improviso eu acho que é sempre sensacional, turma. Não, é muito doido isso, né? Eu tô lembrando minhas gafes em Lima, mas tudo bem, no Pan-Americano, tô lembrando. Não, sensacional. Me fala uma coisa, eu vou ser malvado agora com você, tá? Agora eu vou ser malvado. Vou ser malvado. Não, primeiro eu tenho que dar os parabéns. Você acompanha aqui o nosso trabalho, né? Muito obrigado aí. A gente fica super feliz. E aí, acho que foi não foi semana passada, eu acho que foi 2 semanas atrás que a gente teve o PA aqui, né? O treinador Paulo Augusto Prado, do Corinthians, que esteve aqui conosco, né? E aí você fez uma pergunta no programa, você entrou lá e fez uma pergunta, né? Sobre o hiato, né? Sobre como esse ato da diferença, né? De uma natação formativa, respeitando o desenvolvimento da criança, né? Todo aquele início que a gente sonha que a criança queira ter, né? E do outro lado, a competição. Infelizmente, aqui ainda no Brasil, né? Foi gozado que você fez essa pergunta e eu estava assistindo uma live à tarde, né? À tarde eu estava assistindo uma live e estava essa discussão, né? E a gente via aqui na discussão e dos comentários que estavam subindo ainda essa discrepância de ideias, que eu acho que até aí tudo bem, eu acho que é saudável, a gente tem que ter discrepância de ideias, esse choque de ideias é interessante, mas muito longe. E aí você me acho que usou a palavra correta da noite, né, para perguntar para o PA sobre esse ato entre o formativo e o competitivo. Existe esse ato aí no Chile, né? A primeira pergunta, se existe esse ato aí no Chile, e aí devolvendo para você a pergunta, né? Se você acredita que existe esse ato ainda, e o que a gente faz para aproximar isso?
Eu acho que esse ato existe, assim, na maioria do país, assim, principalmente os americanos, né? Eu acho que, tem, por exemplo, um formato de clube, você consegue linkar um pouquinho mais, né? E eu sempre sou eu prego muito, primeiro, né? Muito do que eu ensino é o que eu provo no meu corpo, eu testo no meu corpo. Então, até para perguntar, entender, eu queria entender de que forma está funcionando o Corinthians, para eu também entender de que pode ser de uma forma mais natural. Quando eu coordenei o clube, fui muito focado nessa escolinha, não é como, né, o Corinthians, mas a escolinha a gente tinha mais de 100 alunos, e muito disso era trabalho conversando com os pais, e ó, seu filho já tá numa fase de desenvolvimento que está pronto para a equipe de treinamento. Tanto que quando eu cheguei, a equipe de tinha 2 alunos, hoje e tá com um pouquinho mais de 30. Então, eu consegui dar uma chave dentro do ambiente que eu estava, né, para justamente ter essa continuidade. E, inclusive, aqui o treinador do clube que eu trabalho foi um grande nadador aqui no. Então, ele conseguiu também desenvolver muito bem esse trabalho com as crianças. E hoje, porque é um clube muito social, nunca teve treinamento, tal, não tem tradição, né? Então, isso foi meio que a forma de colocar dentro do ambiente. Tem clubes que trabalham muito bem isso, por exemplo, a Cidade Maior, que é um dos clubes que agora está estando aqui na parte do juvenil, né? Do competitivo, porque eles também conseguiram fazer essas crianças do colégio, o maior é universidade, colégio, né? Tem escola. Então, eles conseguiram também trazer isso para a piscina e ter uma competitividade. Agora, alguns nadadores já estão mais de ponta em um nível de excelência. Mas eu acho que é muito isso. Quem é nadador, muitas vezes não tem tanto contato com o professor, né? E eu acho que é bem o que o Paulo Augusto falou, conseguir alinhar e reconhecer, né, o trabalho do outro e trabalhar a par, né? Assim, lado a lado. Conseguir, eu acho que muito mais unir, porque hoje em dia eu vejo e essa coisa da natação, né? Aprendizagem com a natação competitiva e muitas vezes no elo, e aí onde se perde muita criança nesse buraco. Eu acho que sim, até tem algumas das propostas até que o Indiane colocou, né? Nos unir, é mais ou menos por esse lado, e futuramente, agora eu estou ainda na base da Dicto, né? Falando muito mais de natação ativa, mas é um projeto futuro, sim, reunir indicadores e os professores para existir essa troca de informação, né? E de repente eu vejo no futuro, né, principalmente com a tecnologia, de ter essa, né, de um recomendar para o outro, de repente ter uma criança, né, que está despontando muito no YouTube, vai para outro mais estrutura, porque nem todos têm estrutura. Talvez sonhadora, mas eu acho que tem que meio que cada um fazendo sua parte. Aqui eu tenho muitos treinadores, assim, que eu fui fazendo amizade para o clube, né? Mas que eu fui fazendo muita amizade para entender como funciona outros lugares, né? E muito esse lugar de ato. Não, bacana. Muito bem, muito bom. Não, sensacional. Eu acho que é isso, né? Eu acho que você foi bem sucinta e prática, né? É unir, né? Equilibrar esse processo, né? E não parece que faz isso, né? Parece que aquela mesma criança que está aqui, ou ela vai para cá ou para cá, né?
ou é o bem ou o mal. Não tem bem ou mal. Acho que tem a história dessa pessoa, essa jornada, e a gente vai tendo que alimentar dentro do desejo dessa criança. Senão, essa criança ela vai desejar outra coisa em um determinado momento, como a gente. A gente vai numa loja, a gente deseja comprar uma camisa, uma calça, um sapato, enfim. E pode ser que a gente mude de opinião, né? Ou o meio faz a gente mudar de opinião, né? Não, essa camisa, essa calça já está cafona, já não faz mais sentido, né? Então, E esse eu desejo que a gente precisa pôr. pais também, né? Se os pais entendem a importância de estar ali, né? De todos os valores que a natureza traz também, porque embora seja um esporte individual, tem muito espírito de equipe quando a gente está ali treinando, né? Uma pessoa motiva a outra, tem a rixinha com outra que é sempre superar o tempo. Então eu acho que primeiro o foi muito armado, assim, eu vejo que muitos profissionais falam com outros profissionais, e o aquarismo foi inspirado para inspirar pais, né? Porque os pais precisam saber a importância do bem-estar, os pais precisam saber a importância, né, do desenvolvimento da criança, que seja através da água, que seja esportes, mas que tenha essa consciência, né, de ter a criança no esporte, porque eu vejo até por mim, se eu não tivesse, por exemplo, experiência como atleta, não foi uma atleta olímpica, mas se eu não tivesse essa experiência como atleta, disciplina, coragem, garra, né? De você, não, vamos, você perdeu hoje, não, amanhã você vai superar, vamos melhorar o seu próprio tempo, né? Nada contra outra pessoa, nada contra superar seus próprios limites. Então, eu acho que Sim. essa experiência, assim, inclusive, é, a maioria de atletas, assim, pessoas que vêm né, com uma vida de atleta, são muito mais persistentes. E eu posso mencionar vários nomes de pessoas que eram muito bem profissionais, independente de estar trabalhando no esporte ou não, mas eu acho que isso deu uma base assim, muito forte como ser humano. É o ponto assim, mais importante. Sensacional. Turma, eu estou aqui com Tassiana Irata, diretora da Aquadictus, lá do Chile. E agora vamos contar para a gente aqui do Cucabeta, tá, galera? Galera que não segue no Cucabeta, sigam o Cucabeta. Segunda a sexta, a gente sempre entrevistando pessoas que nem a Tassiana, assim, gente. Muito legal nossa conversa. Conta uma coisa para a gente aqui. Agora, isso aqui já está me coçando aqui alguns minutos para eu saber. Como foi que surgiu a ideia de você criar a Aquadictus? Bom, o Aquadictus, ele já é um projeto em mente já fazia muitos anos, justamente por essa inspiração que eu te falei, de querer ficar com os pais, né, e ter mais informação para que um pai saiba menos a importância, sabe? Eu não prego que seja um atleta, mas eu prego nesse desenvolvimento integral da criança. Então, eu senti muito essa necessidade. Nos primeiros anos aqui, obviamente, eu estava muito focada em conseguir, né, estabilizar a minha vida, mas a partir do momento que eu estava coordenando, que eu via que eu também tinha muita informação que ia deixar disponível, porque tinha muitas vezes assim que eu tenho temporada de verão, o clube que eu trabalho são 10 piscinas, então e era 9, 10 horas assim, andar e sair correndo para dar algumas aulas e daí voltava, então era uma vida assim tipo muito muito insana. E entre conversar com os sócios, eu via que muitas vezes eu repetia umas 3 vezes por dia. Então, eu queria ter um canal online onde eu pudesse dar essa informação disponível e falar assim, ó, para lá e dá uma lidinha nisso. Ou se você quiser, vai lá e faz isso. Então, eu abri o Aquadictus já faz 1 ano e meio. Muito mais ter esses online para pais, de como estimular na água através do banho, da importância, de que forma pode conectar, de conseguir realmente o banho de forma de desenvolvimento, prazer. Então, agora, principalmente essa época de quarentena, para muita muito bom, principalmente para quem trabalha com alimento,
Foi ótimo, porque é um momento assim que eu tô fechada, eu tô concentrada dos cursos. Já tô fechando muitas coisas e foi incrível, mais do que eu esperava. Não pensava que as parcerias iam aparecer. O curso ainda não, eu tô ali armando tudo, mas eu também, daí nos últimos 2 anos, 3 anos, já vim estudando marketing online justamente para entender bem a forma que eu queria me divulgar, né? Ou dar essa imagem do Aquadicto. E agora eu já estou começando a florescer, né? Não, maravilha. Isso aí, acho que isso tem um estudo aí, eu não li. Geralmente demora de 2 a 3 anos para a gente florescer, amadurecer aí o projeto, né? A gente, enquanto empreendedor, a gente demora isso, 2 a 3 anos. Não é de um dia para o outro que vai nascer um Facebook, que vai nascer um Amazon, não, nada disso, né? Então, assim, aos poucos, né? Mas o que eu acho muito legal, e eu acho que você está de parabéns, eu quero te dar os parabéns, né? É isso, essa veia empreendedora aí que você teve. E eu acho que a grande sacada aí de tudo é você encontrar, né, uma vertical aí que ainda é pouco explorada, que é a vertical da informação para o pai, né? Quer Sim, dizer, porque a gente muitas vezes só pensa de forma, vou dizer assim, colocando tecnicista, pensando só na criança, só no desenvolvimento, na fisiologia, que faz parte, ok? Mas a gente não para pensar que não é o bebê que paga a aula, né? Não é o bebê que vai sozinho para a aula, né? Então, até uma certa idade, vai ter um outro pagante aí. Na verdade, o outro pagante é o pai, não é o bebê, sim. né? E muitas vezes a gente acaba perdendo a criança e acaba a criança perdendo a natação, porque ela fica pulando de A, de B, de C, de D, e não evolui. Sim. E por causa do problema do pai, né? Que também não dá tempo de se planejar, de fazer o trabalho, né? Então, assim, acho que você está de super parabéns aí. Acho que você teve um olhar totalmente assim, falar assim, não, eu vou pegar a dor. Qual a dor? Qual é uma da dor dessa jornada aí? São os pais. E aí você foi lá e está conseguindo ajudar isso no seu trabalho, né? É sensacional. A gente ouvindo assim você contar é sensacional. Desafiador, né? Porque eu acho que eu tô quebrando tanto paradigma que mudar o mindset, né, de uma pessoa é muito difícil. Eu sei que, né, nesse trabalho não vai ser fácil, não vai ser simples, mas me inspira muito os milhões de na verdade, sempre gostei muito, eu sempre tive muita afinidade com criança desde pequena. E foi algo que, à medida que eu fui estudando muito comportamento, mais que a natação, eu sempre gostei de estudar comportamento, a psicologia e tal. E tá muito, eu mente, eu tenho muito medo de água. Chegam muitas crianças dentro da água e é por isso que eu, né, consegui me manter aqui por essa dor, né? É uma necessidade. Já tive casos de crianças que já se afogaram. Caso, ainda que foi super curioso, porque eram 2 filhos e a mãe queria 4 anos, 4 anos e meio para nadar. E ela estava com 2. E eu falei assim, por que você não coloca o de 2 também? É tão importante nessa fase, principalmente por uma questão de segurança, tal. Ela, não, eu quero primeiro só minha filha, tal. E a filha conseguiu, com medo, então eu consegui tirar e tal. E começamos essa temporada com a menina já conseguindo nadar só. Na temporada de verão, meu filho afogou e a gente teve que fazer o teste da respiração. Teve que
Tassiana, Cortou. cortou. Repete um pouquinho essa em relação à filha mais nova aí, né? Primeira temporada você trabalhou com a filha mais velha, de 4 anos, e depois... Ela conseguiu nadar, né? Ela aprendeu a nadar e já conseguia se deslocar 10 metros sozinha, tal, já tinha aquela coisa de estar desfrutando da água. E daí, na temporada seguinte, de verão, por temporada, né? Na temporada seguinte, ela voltou. Você sabe o que aconteceu? Caiu na piscina o ano passado, sei lá, no meio do ano. Eles tiveram que reanimar ela. E ela chegou comprando 2 filhos, uma para dar a criança, né? E outra para dar continuidade para outra. Então, eu acho que não sei, eu escolhi educação física muito mais por querer lidar com saúde, bem-estar. Então, quando a gente lida com casos, né, de morte, coisas muito disso, eu acho que esses casos que me inspiram bastante, sabe, que seja uma, sabe, se a gente consegue mudar a vida de uma criança, eu acho que a gente já está da nossa parte, né, vivendo a vida que a gente já falou aqui. Eu acho que daí a gente tem aquela inspiração de ir adiante por muitas tempestades no meio do caminho. Não, sem dúvida, eu acho que é isso, né? Essa capacidade que a gente tem de transformar a pessoa, né? Que a profissão que nós escolhemos, ela possibilita isso aí, né? Assim, o que a gente pode esperar olhando para o futuro aí da Aquadictus? O que você está imaginando aí para os próximos meses aí? Bom, eu espero lançar um curso de como estimular na água para pais e cuidadores, né? Às vezes a gente foca em pais, mas aqui, por exemplo, aí no Brasil também, né? Dependendo do que a gente trabalha, tem muita babá que traumatiza crianças, né? Então é importante também, às vezes o pai não tem tanto medo da água, a babá tem pavor. Então, trabalhar essa consciência, tem a oportunidade de treinar, né? A maioria das babás não tem uma formação, não existe uma formação de babás. E, bom, eu falo da água, que é o ambiente que eu domino, mas eu falo do desenvolvimento integral da criança, motor, cognitivo, né? O cognitivo é mais importante. Se o desenvolvimento até a idade não é muito bem marcado, depois aprendem, mas com mais dificuldade. Então, eu gosto muito que tem, né, trabalhar nos picos de desenvolvimento é o mais importante. E se você tem seu filho, a oportunidade é essa, os primeiros 7 anos, focar mesmo no trabalho. E depois, 7 anos é quando começa a especializar, mas se não tiver essa base, não tem especialização, né? Você não pode especializar o base do zero. Talvez num ritmo um pouquinho Oi, peraí, voltou. Oi, pode falar. respeitando os limites da criança, mas daí o processo é um pouquinho mais lento. Então, uma vai ser esse curso, né? Vou fazer meio progressivo. Esse ano, esse primeiro curso, possivelmente um congresso, reunindo vários profissionais falando sobre na Brasil. E o próximo projeto, assim, é o tema das caudas de sereia, né? Que eu queria trabalhar de uma forma mais lúdica, mas na verdade já faz 2 anos que eu estou estudando a questão da cauda de sereia, que é polêmica no Brasil. Aqui ainda não tem muita empresa. Então, é algo que a gente está estudando muito bem de que forma fazer essas caudas para vender, porque a ideia é capacitar também e ter um curso para aprender através de jogos, uma questão muito lúdica. Mas eu uso sim como aprendizagem, mas sempre comigo, né? Então, tem questões de segurança muito importantes para poder usar. Então, esse é
segundo projeto, no segundo momento de Sensacional, sensacional. Pode contar conosco para a gente poder estar te ajudando a divulgar aí, né, todas essas ações que você vai estar fazendo aí. A gente vai ter o maior prazer em poder estar ajudando e compartilhando aí, né, e todo esse lado seu empreendedor aí no Chile, aí, que eu acho que é fantástico e com certeza isso acaba inspirando mais pessoas aqui no Brasil. Ainda mais que nós estamos vivendo um momento que o empreendedorismo vai ter que fazer total sentido aí na vida das pessoas aí. Me conta uma coisa aí. 2% da população faz atividade física aí no Chile. É o país com o percentual maior de atividades aquáticas, né? 2% é isso, da prática de esportes aquáticos aí no Chile. O país com o maior percentual de obesidade na América do Sul. Aí. Como é que a gente motiva esse povo aí no Chile a praticar atividade física, Tassiana? Então, tem algumas coisas que quando eu comecei a morar, bom, eu sou ex-atleta, não sei o quê, mas eu comecei voltei há 2 anos, assim. E ainda muito, né, não chego a treinos super pesados. Acho que nunca mais vai ser como eu treinava, né, no mesmo ritmo. Muito por qualidade de vida e aí por gosto, assim, eu no meio que tal. Mas realmente o inverno é desafiador. Eu falo até como pessoa mesmo. É desafiador. Porque é um frio assim bem Você acha que a questão maior é a questão climática aí no Chile? O que cortou para mim. Desculpa. Você acha que esses baixos números aí de atividade física, né? Também, né, na natação, mas esse percentual de obesidade na população, o clima influi um pouco, né, nessa não prática da atividade física? Também, mas eu acho que tem uma cultura, eu acho que é uma cultura geral, assim, a obesidade está muito relacionada à alimentação, né? Alimentação, hoje em dia eu vejo muito mais lojinha orgânica e tal, mas antes era muito difícil de encontrar. Já vi muitos pais dando bolacha recheada de café para criança. Então, existe algumas coisas assim, até sabe, por uma coisa de praticidade e tal, né? Aqui tem muito mais marca internacional, né? Muito mais entra muito mais marca no Brasil, né? No Brasil. Então, são muito pela praticidade. Eu acho que um pouco de consciência, né, da importância da alimentação, tá? Outra do esporte, por exemplo, o ano passado, se eu não me engano, eles lançaram uma a partir do ensino fundamental obrigatória educação física. Então, assim, não é obrigatória educação física, uma interpretação assim muito superficial ao esporte. Talvez que um Pan-Americano, né, com esse movimento, nunca tiveram. O Pan-Americano vai ser um dos eventos, um dos maiores eventos organizados na história do Chile. Então, eu acho que aí de repente incentive mais, né, um up assim, para os esportes crescerem mais. Assim, mas eu ainda considero assim, acho que é um trajeto bem longo. Eu vejo o Brasil uma década atrás, assim. Perfeito, perfeito. Não, eu acho que a vinda dos Jogos Pan-Americanos, pelo menos a nível de mídia social, a organização já está fazendo muita coisa bacana, que eu acho que vai acabar incentivando aí, pelo menos essa é a nossa esperança aí, né, que as pessoas pratiquem mais atividade física aí. Tassiana, deixa uma mensagem final para a gente terminar esse nosso bate-papo aqui, que está delicioso aí. Deixa uma mensagem aí, principalmente para as pessoas que querem empreender. Eu acho que a sua história é tão bacana aí de empreendedora, né? Dessa mudança que você teve tão grande aí na sua vida, né?
Então, deixa uma mensagem aí para o pessoal no final aí, né? O pessoal que quer empreender, o pessoal que quer aí se reinventar depois dessa pandemia. Eu acho que o seu caso aqui é super legal e a gente hoje teve uma noite que a gente pôde ouvir um pouquinho da sua história de empreendedora e também saber um pouquinho mais sobre natação infantil, que isso é sempre bem-vindo. Foi muito lindo. Obrigada pela oportunidade, né? E eu acho que hoje em dia se fala muito de propósito de vida, né? E eu, até quando eu comecei a estudar mais essa coisa da tal, eu entendi que nasce com um propósito de vida, né? A gente está com vários, né? Com um propósito de vida, né? Então, quem é mãe, nasce para ser mãe, eu acho que a gente tem o poder de ter o nosso caminho. No momento que a gente toma consciência disso, porque é uma coisa de ver a vida no dia sem muita consciência, né? A gente começa a se conscientizar da nossa história de vida, de conectar os pontos e entender, né, o que você mais gosta, o que mais te inspira. Eu acho que a partir daí a gente, por mais que inicialmente a gente ganhe tanto dinheiro, mas eu acho que se é algo que faz o coração vibrar, aí a gente já está com bem-estar, né, na profissão. E eu acho que tem que amar muito, né, porque vão vir desafios. Muitas vezes não vai saber de que forma lidar ou como sobreviver, mas eu acho que quando a gente tem fé, não vou nem falar de religião, mas fé, assim, o acreditar, né? O acreditar nas crenças, o acreditar nas suas convicções, o acreditar na ideia que você quer vender. Em algum momento vai ser um sucesso, e o sucesso para algumas pessoas é medido por números. Eu acho que o sucesso é diário, eu acho que valorizar cada dia no caminho, mas também valorizar as conquistas, tá? Para mim, por exemplo, hoje, é uma super conquista estar aqui. É uma super conquista, né? Estar inspirando outras pessoas. É uma super conquista, né? Não te conheço pessoalmente, então às vezes aparecem algumas oportunidades que a gente não estava esperando no meio do caminho, mas que realmente é essencial para o desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que para empreender é muito isso. A partir do momento que você coloca amor naquela forma mais pura, assim, do sentimento, eu acho que quando você faz com amor, eu acho que com certeza vai ser um sucesso, mesmo que, né, acho que a gente não pode também projetar metas muito grandes, mas sim caminho na nossa jornada. Acho que esse é o melhor, e saber que a gente está fazendo o melhor diariamente e em algum momento vai ajudar outras pessoas. Não, sensacional. Eu fico muito feliz de poder ouvir. Acho que é uma mensagem linda que você deixa para a gente nesse final de noite aqui, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu não te conheço pessoalmente, a gente acabou se conhecendo virtualmente aqui. Eu acho que isso é uma das coisas também bem legais aí que acontece. Mas com certeza eu espero no início do próximo ano estar aí no Chile. A gente está aí acompanhando a Fórmula E, que é um sucesso aí no Chile. E com certeza a gente vai estar aí cobrindo. A gente já tinha planos esse ano para ir, mas não deu. Mas o ano que vem, com certeza, nós estaremos aí e vou querer te conhecer pessoalmente, com certeza, para a gente conversar mais. Muito obrigado. Hoje você passou várias coisas bacanas para a gente, quebrou paradigmas, mostrou paradigmas que muitas vezes a resistência da própria coletividade, dos pares e não dos pais, mostrou quanto é importante a informação para os pais. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. Muito, mas muito obrigado. Gratidão. Foi sensacional a conversa. Continue aí se inspirando aí e empreendendo aí, tendo todo esse sucesso. Tá bom, querida? Obrigada a você pela oportunidade, pelo carinho, né? E vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. 15 segundos para a gente sair aqui do Instagram.
Um beijo para todos. Amanhã, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Sim, 19 horas, horário de Brasília. Estamos aqui conversando com Maria Marta e na quinta-feira, Cristiane Fazares. Tchau, tchau. Beijo.